Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do segundo médio A e segundo médio B. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos fazer as correções dos exercícios sobre o sistema endócrino. Então, para essa aula, vocês vão precisar do caderno do aluno, a partir da página 286, e vocês vão utilizar também o caderno de exercícios a partir da página 108. Bom, pessoal, então lá na página 286 do caderno do aluno, o exercício 1. Com base no esquema a seguir e na análise das afirmações, nós temos aí o feedback positivo e o feedback negativo. 1. A retroalimentação positiva assegura equilíbrio dos sistemas vitais. 2. A retroalimentação negativa assegura o equilíbrio dos sistemas vitais. 3. O equilíbrio dos sistemas vitais independe da retroalimentação. Então, a resposta correta é a letra D. A 1 e a 3 são falsas. 2. A figura ilustra uma regulação hormonal no ser humano. Então, o mecanismo fisiológico nessa regulação e o elemento químico necessário para a produção dos hormônios tireoidianos são, respectivamente, a retroalimentação e o iodo. Lembra que eu falei para vocês que o nosso sal, o sal que a gente usa na cozinha, tem que ser o sal iodado, porque o iodo faz parte dos hormônios que compõem os hormônios da tireoide. 3. Observe a tabela abaixo. Então, você tem os espaços A, B, C e D. Serão preenchidos correta e respectivamente por... Então, olha só, tireoide, T3, T4 e nós temos a letra A. No caso, a letra A é o aumento do metabolismo basal. Medula da adrenal, letra B, que é o hormônio, e o aumento da frequência cardíaca. O hormônio responsável pelo aumento da frequência cardíaca é a adrenalina, por isso que a adrenalina é conhecida como hormônio do medo. A letra C é uma glândula, o hormônio de crescimento é o GH e estimula a proliferação celular. Então, a glândula que produz o GH é a adenohipófise, que é a parte anterior da hipófise. E a letra D, a glândula é o pâncreas, o hormônio letra D e o aumento da glicemia sanguínea. Então, o hormônio que regula a glicemia sanguínea no caso, o aumento é o glucagon. Então, a resposta correta é a letra A. 4. Observe o ciclo abaixo que representa parcialmente o mecanismo de controle da glicemia. As indicações correspondem ao aumento ou diminuição da glicemia. 1. O hormônio envolvido. 2. As moléculas de carboidratos. 3. Assinale a alternativa correta. Então, se o nível de 1 for abaixo, 2 será o glucagon. Então, no caso, as indicações correspondem ao aumento ou diminuição da glicemia. 1. O hormônio envolvido. 2. E moléculas de carboidratos. 3. Então, é só vocês olharem aqui. Do vaso sanguíneo para o pâncreas, 1. Do pâncreas para o fígado, 2. Fígado para os vasos sanguíneos, 3. Então, nós podemos concluir que, se o nível de 1 for baixo, o nível, no caso 2, será o glucagon. Se a glicose for baixa, o 2 que será liberado será o glucagon. Bom, exercício 5. O gráfico mostra os níveis de glicose no sangue de duas pessoas, A e B, nas 5 horas seguintes, após elas terem ingerido tipos e quantidades semelhantes de alimento. A pessoa A é portadora de um distúrbio hormonal que se manifesta em geral após os 40 anos de idade. A pessoa B é saudável. Qual das alternativas indica o hormônio alterado e a glândula produtora desse hormônio? Então, a resposta correta é a letra A e
o órgão afetado, né? O órgão afetado que produz esse hormônio é o pâncreas. Então, a resposta correta é a letra A, insulina e pâncreas. Bom, pessoal, agora nós vamos corrigir os exercícios da página 108 do caderno de exercícios. 1. Os hormônios se caracterizam? A resposta correta é a letra C. Por agirem em doses diminutas, ou seja, pequenas quantidades, em pontos distantes de onde eles são produzidos. Por isso que os hormônios, nós dizemos, né, são produzidos nas glândulas endócrinas, porque essas substâncias são lançadas na luz do vaso sanguíneo. Então, vai pela corrente sanguínea. 2. Numere os hormônios que de acordo com os sítios onde são liberados. Então, nós temos a coluna 1 e a coluna 2. Então, a resposta correta é a letra C. Então, a tireoide, ela, no caso da tireoide, ela está na tabela 1, certo? Ela está na tabela 1 e da tabela 2, nós temos aí o hormônio tireotrófico. Aqui nós temos o 4, né? Ficou então correto 4, 1, 3, 3 e 3. Então ficou tireoide, 1 pâncreas, 3 a hipófise, 3 novamente a hipófise e 3 novamente a hipófise, que são os locais onde são produzidos esses hormônios. 3. Assinale a opção que preenche na sequência correta os parênteses da coluna da direita. Então, a resposta correta é a letra C. Então, ficou assim, 2, 3, 1, 4 e 5. Então, o número 2, controla a quantidade de água na urina. É a hipófise. 3, controle da concentração de glicose no sangue, pâncreas. 1, controle da concentração de cálcio no sangue. Então, nós sabemos que esse é as paratireoides. 4, controle do metabolismo celular do organismo, tireoide. E o controle do metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídios e atividades inflamatórias são as adrenal ou suprarrenais. O exercício 4. Na figura abaixo, os órgãos produtores de hormônios estão indicados por números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a resposta correta é a letra A. Hipófise, tireoide, pâncreas, adrenal e testículo. 5. Glândula de grande importância na regulação endócrina geral, pois controla direta ou indiretamente outras glândulas através de seus hormônios tróficos. A resposta correta é a letra A, hipófise. 6. Analise o gráfico de um experimento onde o hormônio utilizado foi aplicado em mamíferos. Então, com base no gráfico e em conhecimento sobre o assunto, é possível afirmar que é a letra A. A deficiência desse hormônio acarreta a diminuição da atividade metabólica, reduzindo a síntese proteica. O exercício 7. A homeostase em animais é mantida por 2 sistemas de controle, homeostase e equilíbrio, o neural, o sistema nervoso e o endócrino. Os hormônios exercem efeitos impressionantes nos processos da reprodução, de desenvolvimento e metabólicos. A hipófise é uma glândula endócrina dividida em 2 lobos, adenohipófise e neurohipófise, e produz uma série de hormônios que modula outras glândulas, entre elas a tireoide. O hormônio produzido pela estimula a tireoide, modulando a secreção dos hormônios e por meio de refinado mecanismo de controle recíproco, conhecido como retroalimentação. Entre as alternativas a seguir, qual descreve adequadamente a complementação das lacunas acima? Então, a resposta correta é a letra B. TSH, adenohipófise, tireoxina, triiodirenina e que é o T3.
A 8. A vasopressina causa reabsorção de água nos rins. A ocitocina aumenta a concentração do músculo uterino durante o parto e a injeção do leite pela glândula mamária. Durante a lactação, marca a alternativa que contém a informação correta sobre o local que armazena e libera os hormônios citados. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra B, é a neurohipófise. Pessoal, só lembrando que a ocitocina, ela estimula a saída do leite e a prolactina, ela estimula a produção do leite materno. 9. Observe as seguintes afirmações. 1. Promove o estímulo da contração da musculatura do útero no momento do parto. É produzida na adenopófise, estimula a secreção de leite pelas glândulas mamárias. A resposta correta, as alternativas que se referem aos hormônios ocitocina são A1 e A3. Bom, a 10 não precisava fazer. A atividade 11 que tem esse texto. Se capacidades no interior de São Paulo decretarem emergência. A falta de água enfrentada pelo sudeste do país tem feito cada vez mais cidades de São Paulo e Minas Gerais adotarem o racionamento para reduzir o consumo de água ou decretarem estado de emergência. Além do desabastecimento, a sede tem prejudicado também setores da agricultura, a indústria, a saúde e o turismo dessas cidades. Bom, o hormônio ADH, o antidiurético, produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise, é o principal regulador fisiológico do equilíbrio hídrico no corpo humano. Assinale a alternativa correta. Então, a resposta correta do exercício 11 é a letra A. A redução e a ingestão de água aumenta a pressão osmótica do sangue. O ADH atua nos rins, aumentando a reabsorção de água e diminuindo a pressão osmótica do sangue. 12. O hormônio ADH atua sobre os túbulos renais, promovendo a reabsorção de água do filtrado glomerular. A deficiência na secreção desse hormônio faz com que a pessoa produza. Essa resposta é a letra B. Muita urina com baixa concentração de excreções. Bom, pessoal, o exercício 13. Assinale a alternativa correta a respeito das estruturas A e B do esquema anterior. Então, a resposta correta é a letra B. A diabetes insípida é causada por uma disfunção de A. Então, vocês lembram que o problema da diabetes insípida é justamente a questão da deficiência na produção da vasopressina ou hormônio antidiurético. 14. Da Mackenzie. A glândula se localiza abaixo do pescoço na frente da traqueia, sendo responsável pela produção do hormônio, cuja função o aumento do volume dessa glândula é conhecida como, então nós sabemos que está falando da tireoide e, no caso aí, o hormônio, a tiroxina, com o controle do metabolismo, acaba levando ao bócio, ou seja, o inchaço do pescoço. Então, a resposta correta da 14 é a letra C. 15. Um amigo meu ficou sabendo que estava com câncer na tireoide e teria que se submeter a uma cirurgia para a retirada desse órgão. Ele foi informado de que, como consequência da cirurgia, teria que tomar medicamentos, pois a ausência dessa glândula. A questão 15, a resposta correta é a letra E. Levaria a uma queda generalizada na atividade metabólica, o que acarreta, por exemplo, a diminuição da temperatura corporal. Então, a pessoa que faz a cirurgia para retirada da tireoide, ela precisa tomar medicamentos para repor esses hormônios produzidos pela tireoide. Bom, pessoal, por enquanto isso é isso. Se surgir qualquer dúvida, é só chamar no e-mail duvidasegundomédio@conquistando.com.br ou perguntar no nosso plantão de dúvidas. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.